Diga lá, família tricolor. Tem muitas pessoas falando sobre a janela do Fluminense. Porém, eu discordo de todas elas, até porque uma está sendo muito semelhante à outra. E eu tenho uma visão diferente. Não quer dizer que eu esteja certo, não quer dizer que eu seja melhor do que eles, ou vice-versa. A minha intenção não é essa. Mas a minha intenção é o compromisso que eu tenho com vocês de falar a verdade. Porque eu vejo as pessoas que falam de Fluminense, quando querem atacar a diretoria, atacam por nada. Ou por coisa muito mínima. Mas quando querem passar pano, eles passam. Cara, e eu quero falar para vocês onde eu acho que a diretoria acertou e onde eu acho que a diretoria errou. Sempre deixando claro que as minhas críticas são sempre construtivas e que os jogadores que eu acharem que foram mal adquiridos, nada, mas nada, tenho certeza que nada, irá me fazer torcer contra eles, ok? Eu vou apoiar, como eu já disse antes, todo guerreiro que está com a armadura tricolor tem meu carinho, tem meu respeito. Porém, eu não vou abrir mão de falar a verdade, ok? Vem comigo que eu vou falar para vocês o que eu penso sobre essa atual janela de transferência. Vem comigo. Diga lá, mano velho. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da presença. É sempre muito bom tê-los por aqui, família. Muito bom mesmo. Obrigado por esse carinho. E é por isso que eu convido a vocês para já se inscrever no canal, ativar o sininho, dar aquela moral pra gente. Valeu? Desde já, meu muito obrigado. Família, e para começar esse bate-papo, começar essa análise, obviamente eu vou começar pelo Alisson, tá? Só para deixar claro que é um jogador que eu gosto muito. Eu gosto muito. E tá chegando para somar. Eu tô até estranhando que o Fluminense ainda não apresentou de forma oficial até agora. Já era para ter ocorrido. Mas é um jogador que, se realmente vier, eu não sei o que se passa nos bastidores, se realmente vier, vai agregar e muito. É um jogador que eu gosto muito. Mas tem um detalhe, ele tem que estar bem fisicamente. Quando ele está na ponta dos cascos, ele rende muito. É um jogador que vai nos ajudar muito, ok? E quero fazer um lembrete a vocês. Quem me acompanha aqui sabe disso. Eu vi essas pessoas que gostam de manipular o Fluminense, num passado recente, falando que o Fluminense tinha que contratar 2 jogadores. Um para o lugar do Lima e um outro para poder suprir a ausência do Nonato e do Bernal. E naquele momento eu falei, galera, Nonato e Bernal daqui a pouco estão de volta. O prazo máximo do Bernal é 1 mês. Mas nós temos o filé. Em 15 dias eu acredito que ele esteja de volta. Estamos falando do filé. O mago da fisioterapia, o mago da medicina. Resultado, Nonato já está livre do departamento médico. Inclusive pode ser até relacionado para jogar domingo. E a recuperação do Bernal assusta. Em breve também já vai estar liberado. Contratou aí o Alisson. Ainda bem que só veio um, né? E graças a Deus veio de graça, vai pagar só salário. Até que enfim, né? Chega de dar dinheiro pros outros, vai papel de otário, né? Oxi. Mas, vamos lá. Só para deixar registrado que mais uma vez a nossa previsão ali, nosso cálculo, estava correto. Ok? Seja bem-vindo, Alisson. Arana. Vamos falar de Arana? Olha só. Segundo levantamento, o Arana custou na casa dos 22 milhões de reais. Tá? Todos os valores que eu passar aqui serão em reais. Ok? E o Arana é um jogador que não tem muito o que falar do Arana. É um jogador renomado, quase unanimidade, quase que não sai, né? Quase. Ele é um jogador que é de grupo, é benquisto, tem um potencial muito grande. Na Copa passada só não foi convocado porque infelizmente sofreu uma contusão às vésperas da Copa. É um garoto que vai entregar muito para o Fluminense. Eu gostei muito dessa contratação. A única coisa que ele lamenta é que depois que ele chegou,
o René passou a jogar uma barbaridade. Tudo bem que o último jogo do René foi abaixo da média, mas o René vem jogando muita bola. Mas é muito bom ter o Arana no nosso grupo e só deixa o grupo mais qualificado. Gosto muito do futebol do Arana. James também na casa dos 22 milhões aproximadamente, né? E é um jogador que o primeiro a falar do James como opção para o Fluminense foi o canal Tamo Junto Flusão, esse amigo que vos fala. Eu fiz esse comentário e eu não tinha esperança. Por que eu não tinha esperança? Porque o James tinha acabado de ser comprado em definitivo pelo Mirassol, ele era emprestado, e teve o salário, teve o contrato renovado, né? Ele foi adquirido e o contrato estava extenso, então eu achei que ele não viria. Mas mesmo assim, eu citei o jogador, porque eu o acho muito bom. E para minha surpresa, o Fluminense foi atrás e o contratou. É um jogador que, como não estava na mira da panela, porque tem um consórcio que eu falo para vocês aqui, que eles tentam manipular. Eles têm muita gente, muita gente. Eles têm uma boa base e essa base tem muita estrutura. Então, geram muito inscrito, geram muita audiência, né? Porque são em vários segmentos. Aberta, internet, fechada. Mídia aberta e fechada e internet. Então, eles são um consórcio que eles conseguem se infiltrar e fazer a cabeça de alguns torcedores. Então, o que acontece, cara? Quando o James chegou, eles soltaram muita... Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dizer? Muito deboche, né, James? Vamos ver em time grande. Ah, tá. Vai jogar no Fluminense. Tá bom. Vamos ver como se comporta. Galera, um jogador que faz uma temporada igual ele fez em 2025, com a personalidade que ele impôs em campo, com o talento que ele demonstrou, ali a consciência, a cabeça é muito forte. Foi por isso que eu indiquei ao Fluminense, que eu citei esse jogador. Eu acho muito bom. É uma contratação muito acertada e por um valor justíssimo. Ok? Nessa casa aí, entre valor e qualidade, eu acho que é muito sincero essa negociação, muito correta. Então eu gosto muito do futebol do James e eu acho que é acertado e vai dar muitas alegrias à torcida tricolor. Pelo menos essa é a minha opinião. Tá? Vamos falar agora do Julian Milan. Galera, eu vou ser bem sincero para vocês, eu não conhecia o Julian Milan. Zagueiro colombiano, mas quando eu fui procurar saber, é um jogador muito bem quisto, muito bem valorizado, muito elogiado, ok? Eu vi alguns vídeos dele, te confesso que algumas coisas me agradaram muito, outras nem tanto. Por exemplo, ele tem a mania, eu vi umas 2 ou 3 vezes, quando a bola está dividida no alto, ele quer pular de costa para cabecear a bola, e aquilo ali ficou meio assustador, mas no resto, tanto embaixo como em cima, ele se mostrou muito firme. E uma outra coisa que me chamou a atenção, ele tem uma jogada que ele dá o carrinho ao contrário. Se vocês repararem, ele dá o carrinho ao contrário. Nós temos que tomar cuidado, porque aqui os árbitros, pela péssima qualidade, em sua maioria, podem interpretar isso como agressão. Nós temos que tomar cuidado, ele tem que ser alertado. Agora, tecnicamente falando, é muito bom, está numa idade boa para zagueiro, 27 anos, e pode brilhar. Eu sei que tem uma galera aí babando para ele tomar a vaga do Freitas, mas, galera, vou ser bem sincero para vocês, o Freitas tem facilitado muito essas críticas por inconsequência, tá? Ele às vezes dá um mole, ele perde a concentração, ele vira peladeiro e realmente faz besteira. Mas nós não podemos descartar a qualidade do Freitas. Jogada aérea ele é muito bom, ele marca bem, tem um bom bote, tá? Mas eu vou deixar bem claro para vocês a minha opinião. Sabe quem é que vai ser o titular?
aquele que o Zubeldia escolher. Porque não existe pessoas mais qualificadas para tomar essa decisão do que o próprio Zubeldia. Ele está ali o dia todo, ele está ali dentro, é ele que conhece. É ele que tem o poder da caneta para isso. Então, se ele for deixar o Freitas, eu vou apoiar. E se ele botar o Milan ou o James pela esquerda, quem ele botar, eu vou apoiar. Porque eu quero ver o Fluminense forte. Ok? Eu penso dessa forma, mas quero saber a sua opinião. Família, agora começam os problemas, as polêmicas. E essas duas contratações, cara, eu te confesso que me incomodou muito, mas me incomodou demais. E vou repetir aqui, nenhum dos dois será perseguido por mim ou eu vou falar mal deles. Agora, não interprete o que eu achar naquele momento como perseguição. Se eu tiver que falar bem, eu vou falar bem. Se eu tiver que falar mal, eu vou falar mal. Eu tenho essa autonomia e eu tenho a personalidade para poder falar o que eu acho que é certo. Ok? Eu não estou botando a qualidade técnica de nenhum dos dois. Não, sem qualidade técnica. Eu não vou citar isso no momento. Vou citar valores. Isso me preocupa. Esse valor de 52 milhões pelo Rodrigo Castilho é um absurdo. É chamar o torcedor de idiota. Por quê? Porque o jogador não vale 52 milhões. Não vale. O mercado para ele ali, 25 milhões, estava de bom tamanho. 25 milhões estava de bom tamanho. Explodindo assim, muito absurdo, 30. Agora 52. Vou botar ali 25 milhões pelo momento, campeão da Sul-Americana, tal, não sei o quê. Tá em ênfase, goleador, né? Tem feito gols decisivos pelo Lanús, tá, 30. Eu já acho caro. Mas tudo bem, eu aceitaria de boa. Agora 52 milhões, 22 milhões a mais, eu acho um absurdo. Assim como eu acho um absurdo as desculpas esfarrapadas que apareceram. Por quê? Você vê que o consórcio malha a diretoria por qualquer coisa. Malha a diretoria por qualquer coisa. Mas como eles têm birra com o John Kennedy, eles querem fazer qualquer coisa para trazer um centroavante para tirar o John Kennedy. E não se iludam, é pessoal. É pessoal. Até porque eles falaram tanta merda do John Kennedy, na ausência do John Kennedy. Falaram tanta besteira do garoto, e o garoto voltou. E agora, como é que eles vão sustentar o que eles falavam do garoto? E o garoto começou a fazer gol. O ano passado, quando nós tínhamos técnicos retranqueiros e medrosos, que usavam nossos centroavantes de lateral, de volante, eles atacavam os centroavantes de forma covarde. Esse ano, com o Zubeldia, o time passou a jogar para frente. O centroavante voltou a ser centroavante. E os gols começaram a sair. Então, eles vão brigar para o Castilho ser titular. Não tenha dúvida disso. E as pessoas que o seguem também, porque ele sofre essa lavagem cerebral direta várias vezes ao dia. Mas de boa, novamente eu vou ficar com o Zubeldia. Ele é o treinador, a responsabilidade é do Zubeldia. Tá? A responsabilidade do Zubeldia. Mas eu digo de forma bem clara, o preço está muito abusivo. O preço não tem justificativa. Aí como argumento eles querem usar que não, é porque demorou na transação do Hulk, demorou com o Boanga, né? Demorou com Ávalos, demorou com o Coelho, irmão. Se fosse lá atrás, o preço era o mesmo. O preço era o mesmo. O Fluminense comprou porque é incompetente e frouxo. A diretoria ficou com medo dessa pressão do consórcio. Cara, se o Fluminense não compra nessa janela, com 52 milhões,
e volta na próxima janela, não ia ter o caso do Judas, que o Fluminense ofereceu 20 milhões, e não ia ter mais o impacto da Sul-Americana. Cara, esse jogador sairia por 25 milhões. No máximo. No máximo. Entendeu? Ah, mas precisa para agora. Agora precisa para agora do que jogar dinheiro fora. Só o dinheiro que jogamos fora aí é absurdo. É absurdo. Eu boto aí que nós jogamos aí de 20 a 25 milhões fora só nessa transação. De 20 a 25 milhões de reais. Nós demos de graça para o Lanús só nessa transação. E o Lanús, quando acha quem carrega, balança, né? Achou muito fácil. Ainda queria que o Fluminense pagasse o preço dos impostos lá da Argentina pela transação. E eu não sei se o Fluminense pagou, eu não duvido, hein? Eu não duvido. Do jeito que é tão mão aberta, eu não duvido. Tá? Eu ouvi dizer que não pagou, mas eu sei lá. Eu tenho meu pé atrás quanto a isso. Só nesse caso aí, eu acho que o Fluminense pagou muito mal. Mas muito mal mesmo. Tá? Vamos partir para o último, que é o Savarino. Savarino é outro caso épico de erro da nossa diretoria. Por quê? Aí tu vai me perguntar, Portela, você acha que comprar o Savarino é errado? Não. Excelente jogador, cara. É um bom jogador. Eu continuo achando que ele ainda está sem ritmo de jogo, não está com o preparo físico ideal, mas é um excelente jogador. Vai agregar muito durante a temporada. Só que esse papo de que ele é titular, eu vejo ele muito longe de titular. Já falei para vocês aqui, não é que eu morro de amores, mas eu vejo o Soteldo à frente do Savarino. E por uma questão bem simples, cara. O Soteldo está mais rodado, já está mais ambientado, e o que é melhor, o Soteldo hoje tem a melhor assistência do Fluminense. O Soteldo tem o melhor X1 do Fluminense. O Soteldo geralmente quando vai no fundo, ele usa a bola para centroavante chegar, o companheiro chegar. Ele não faz igual o Serna ou o Canóbio, que chega no fundo e dá um bico para a área e seja Deus dará, seja o que Deus quiser. Entendeu? Aquele ranço do Soteldo na época de Renato já passou, inclusive eu comentei na época. Quando o Renato saiu, o Soteldo melhorou muito. O Soteldo melhorou muito. Tá? E qual é a minha bronca em relação à forma como o Savarino foi contratado? Nas matérias que eu acompanhei, o Fluminense pagou aproximadamente 24 milhões. E isso é conversa para boi dormir. Isso é conversa para boi dormir. Porque se o Fluminense pagou 24 milhões, cara, o Wallace Davi, ele não vale menos que 15 milhões. Eu não vejo o Wallace Davi por menos de 15 milhões. E o Fluminense deu o Wallace Davi de graça para o Botafogo. Só aí, 24 com 15 vai a 39 milhões. Cara, isso é um absurdo. Quer ver outro absurdo? O Fluminense na transação com o Castilho, eu até entendo. Por mais que aqui o consórcio falava que o Lanús quer vender. Não, o Lanús prendia, valorizava seu jogador para vender, que não sei o que, o Botafogo não. O Botafogo estava enxotando o Savarino, General Severiano. O Savarino queria ficar no Botafogo. O Botafogo deu o pé na bunda, não quero, vaza. E o Fluminense ainda pagou essa barbaridade. O que eu estou dizendo aqui, cara, é público e notório. Saiu em tudo quanto é mídia. O Savarino não queria sair e o Botafogo fez força para ele vir para o Fluminense. Isso é de conhecimento de todos, conhecimento público. Eu não estou aqui inventando. E ainda assim, o Fluminense paga, segundo informações, aproximadamente 24 milhões e dá um jogador de 15.
um futuro brilhante. Eu acho que foi muito errado. Esses 15 milhões a mais aí, esse passe do Wallace Davi, eu achei de graça. Eu achei de graça. Sem o menor fundamento. Sem o menor fundamento. É por isso que eu vejo muita gente que agora, para tapar o buraco, tá forçando uma barra danada para o Savarino ser titular. Não, tem que ser titular. Tu vê que ele entra e não rende. Mas quer que seja titular de qualquer jeito. Ele até rendeu melhor no último jogo que entrou. Mas, cara, ainda tá longe. Se a gente quer o Fluminense com rendimento alto, tá longe. Tá? Então, isso me deixa muito chateado. Nós jogamos dinheiro fora no Savarino e no Castilho. O que nós podemos fazer agora? Irmão, apoiar todo o elenco. Não é só os dois, não. Todo o elenco. Daqui a pouco nós vamos começar, né? Eu vejo que vai começar a fazer. Qual o time ideal? Qual o time principal? Família, temos que entender que nós temos que ter equipe para disputar a temporada. Não é botar a vaidade na cabeça de cada jogador para que eles briguem para ser titular e depois façam a birra dentro do clube. Eu, particularmente, ainda acho que tanto o Savarino como o Soteldo, por enquanto, ainda é banco. Porque a recomposição do Canóbio e do Serna é muito forte. E o Zubeldia tem que dar um jeito nisso. Ok? Mas essa é a minha opinião. Eu quero saber o que vocês acharam da avaliação. Valeu, família? Desde já agradeço a companhia até o final do vídeo. Muito obrigado. E deixa aí, cara, deixa seu comentário. Eu quero muito saber o que você achou. Agora, tenha certeza, e vou repetir, em momento algum eu torcerei contra qualquer um deles. Sou só apoio, só torcida a favor e tamo junto, Fusão, lealdade tricolor sempre. Valeu, família. Muito obrigado, até a próxima, a gente se vê por aí.